Olá pessoal, agora vamos conversar um pouco sobre vacinas. No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças, mas somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que é quem organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Por isso, é considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, principalmente pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. A eficácia desse sistema ocorre devido à gestão das ações compartilhadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante as diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde definidas em legislação nacional. Outra informação muito relevante que você precisa saber é que as vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação que vão estabelecer os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico e dos reforços, a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra, no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose. Agora que você sabe de tudo isso, é hora de falarmos sobre como funcionam as vacinas. As vacinas promoverão imunidade ativa, ou seja, ao invés de adquirirmos os anticorpos já prontos, iremos adquirir compostos que estimularão nosso corpo a produzir estes anticorpos. Vale ressaltar também que isto é feito de modo artificial, ou seja, não precisamos adoecer primeiro para podermos produzir a imunidade específica contra aqueles agentes. Dentre estes compostos que são utilizados para que nosso corpo estimule uma resposta imunológica, nós podemos citar vírus inativados, vírus atenuados, moléculas de DNA e de RNA ou até mesmo toxoides purificados de algumas bactérias. Para que as vacinas ajam de forma segura e eficaz, devemos considerar alguns fatores, como por exemplo a idade. Temos que lembrar que no primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e para algumas vacinas, devido à sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses de acordo com a idade, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica, a meningocócica C e a vacina contra hepatite B. Na gestação, também deve-se atentar a alguns cuidados. Gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe uma possibilidade de passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto. E isso pode causar alguma alteração, como malformação, aborto ou trabalho de parto prematuro. Na amamentação, deve-se tomar cuidado em relação à vacina da febre amarela. Ela não está indicada para mulheres que estejam amamentando, pela razão pela qual a vacinação deve ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Algumas pessoas podem apresentar reações anafiláticas aos componentes da vacina. No entanto, estes relatos são bem raros. Em resumo, as vacinas são formas artificiais de estimular o nosso corpo a se preparar contra uma possível infecção. Em alguns casos, como por exemplo no caso das vacinas contra a Covid, por mais que a vacina não seja capaz de evitar a doença, ela é capaz de evitar as formas mais graves, além de também dificultar a transmissão do vírus entre as pessoas. A vacinação em grande escala tem como um dos principais objetivos o efeito rebanho. Se muitas pessoas estiverem vacinadas, então o vírus ou a bactéria em questão ela não estará em grande circulação. E dessa forma, até mesmo quem não se vacinou é protegido indiretamente. Então lembre-se, quando a vacina é administrada de forma segura e eficaz, os riscos são muito poucos e ela apresenta um número muito maior de benefícios do que de possíveis complicações. A vacinação é muito importante e faz parte de uma das principais estratégias de saúde pública do nosso país.